O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa, produziram uma base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentados. Atenção aos nossos recados. No próximo final de semana, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, que é dia 25. Mas no próximo domingo, às missas das 10, o padre vai abençoar o seu carro. Tá bom? Terminou a Santa Missa, vai ficar ali fora, aí você passa com o seu carro e o padre vai abençoar a cada carro e a chave do carro e o condutor, para não receber multa e nem bater, tá bom? Deus, por meio de São Cristóvão, nos abençoe. Quinta-feira, dia 20, às 19h30, formação do Catecismo da Igreja Católica comigo, no Salão Paroquial. Inscrições para catequese de jovens e adultos, crianças e também crisma, tanto na secretaria como diretamente com os catequistas. A nossa catequese é de sábado às 9 da manhã, tanto crianças como também o crisma. Inscrições para catequese de batismo, somente na secretaria. Batismo crianças ou adultos que ainda não receberam o sacramento, procurar a secretaria paroquial. Já tem na nossa lojinha novidades e também a Quaresma de São Miguel, o livro que vamos iniciar dia 15 de agosto. Nós vamos fazer todos os dias aqui na nossa paróquia. Se você assim desejar ou fizer em sua casa, só buscar o livro lá no plantão do dízimo. Também lá no plantão do dízimo nós temos uma rifa da escola diaconal. Tem um candidato, o Carlos, lá da Santa Fé. Ele vai ordenar em fevereiro, portanto, está fazendo uma rifa para a ordenação, comprar os paramentos e toda a recepção. Então, se aqueles que desejarem, tem os valores, só procurar o plantão do dízimo, tá bom? O valor é R$10, sendo que no 10 de agosto ele vai receber os ministérios de leitor e acólito preparatórios para o diaconato permanente. Não é transitório, permanente, tá certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, salve Maria Imaculada. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos no 15º domingo do tempo comum. Portanto, a palavra de Deus vai nos falar exatamente sobre a palavra.
a palavra de Deus. Hoje, você fala alguma coisa, já não pode nem mais confiar mais que a pessoa já muda. Na década de 60, por exemplo, você poderia comprar um terreno e ficava lá só no contrato de boca. E a pessoa ia pagando com uma lealdade profunda. Hoje, a palavra, por meio dos filósofos, se torna relativa. Então, a verdade é relativa e a nossa vida também é relativa. E a palavra de Deus, ela não é relativa. Ela é eficaz e eterna. Talvez, ao terminar essa missa, você diz, eu concordo ou discordo. Isso é por meio da interpretação que você acha que tem da Sagrada Escritura. Mas a palavra é eterna. E o que Jesus falou lá mais de 2000 anos, tem eficácia e é a mesma palavra, porque ela é verdade, ele é caminho e ele é vida. E a palavra não muda. Eterna, verdadeira. A primeira leitura nos lembra que quando Jesus fala, já é uma palavra atuando em nossa vida. Porque ele fala que vai acontecer, vai acontecer. Ele diz, abre os ouvidos se abrem. Ele diz, fica curado e cura. Ele toca e o toque já é a salvação. Jesus, para explicar o que significa e o que é o reino de Deus, ele vai contar algumas parábolas, algumas fábulas, inventada por ele, mas para falar daquilo que é eterno, aquilo que está na eternidade, no céu, e que a nossa linguagem é um pouco pobre para poder falar das coisas eternas. Ele vai utilizar coisas cotidianas do dia a dia dos discípulos e de Jerusalém. Quero ressaltar, a palavra já é eficaz. Sai da boca de Deus e vem para nós e precisa produzir fruto. Não é palavra qualquer. É uma palavra que tem efeito na alma. A alma humana, ela precisa de Deus. Ela necessita de Deus. E sem Deus, não há vida. A sobreviver. Vida não, a sobrevivência. Que você rebaixa uma vida animal. O animal sobrevive. Nós não sobrevivemos. Nós queremos a totalidade daquilo que é a verdade revelada por nosso Senhor. Vamos ao Evangelho. Jesus, ele sobe na barca e o povo fica à praia e o som da boca dele sai e vai para a praia, como se tivesse um microfone que ampliasse as multidões que vinham ouvir Jesus. Você vem à missa, você vai parar todas as suas atividades para ouvir. Por mim, pela palavra, pelo canto, pelos gestos que vou fazer, tudo isso é estar no barco. O barco é de Pedro. E algumas pessoas, elas dizem assim, a palavra de Deus é uma coisa, a igreja é outra. Não, a igreja e a palavra é a mesma coisa, porque é a extensão do mistério de Deus na história. Não é. Está na Bíblia, é desse jeito, mas a igreja pensa assim, não é igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Ele inventou a igreja. Então, a igreja é a mesma coisa que a palavra de Deus. Por isso que Jesus está na barca. Ele fala na barca. Ele é o condutor da barca de Pedro. Ele é a cabeça da igreja. Uma coisa só.
Ele diz que o semeador saiu para semear. Quem é o semeador? Jesus. Quem que é a semente? A palavra de Deus. E é Ele também. Ele e a palavra dele. É um só. Ele joga as sementes em todos os lugares. A semente é a palavra, os terrenos são os corações dos seres humanos. Paulo lembra que na primeira leitura, a natureza inteira, ela foi corrompida. Essa corrupção é o pecado. Então, as almas e os corações que tem nessa missa de hoje, elas não são iguais. São diferentes terrenos e estágios da alma. Uns está muito tempo, pouco tempo, médio ou muito tempo. Muito tempo não significa que é maduro. Pouco tempo não significa que é insuficiente. Isso não quer dizer absolutamente nada. Os terrenos, vamos descrevê-los um a um. O primeiro terreno é a beira do caminho. Jesus, ele joga a semente em todos os lugares. Ele não faz distinções de corações e nem de almas. Ele só lança a semente. Digo isso para os catequistas sempre, que os catequistas da nossa paróquia. Vocês são semeadores da palavra. Vocês só jogam. Talvez colhem? Sim, talvez não. É para jogar a semente. E Jesus joga a semente em todos os lugares. Caiu na beira do caminho, uma terra dura. Choveu, ela vira barrenta, não tem profundidade, e é jogada ali. Simboliza as almas daqueles que têm a Deus dentro de si, mas o renegam. Eu não quero, eu não desejo. E as almas daqueles que não creem em Deus, não têm fé, não se animam com a fé. Então a semente cai no coração, ela tira. Eu não quero. E vem os pássaros e tiram, simbolizados Satanás, que tira a semente. Eu não quero. Que negócio de igreja? Que rezar? Não. Meu negócio é outro. Você manda lá uma palestra. Não quero. Tem uma raiva, um ódio das coisas santas de Deus. É aqueles que não têm fé. Aqueles que apostataram a sua fé. Aqueles que já não creem mais. O outro terreno é aquele terreno que caiu meias pedras. Tem um pouco de areia e terra, mas não tem profundidade, não criou raízes. Então você jogou hoje, amanhã já está lá nascendo uma plantinha e está crescendo, mas não tem raiz. Essas pessoas são aquelas que se converteram há pouco tempo, ou aquelas entusiasmadas com o reino de Deus. Nossa, que homilia bonita, que pregação bonita. Olha que encontro fervoroso. Nós vamos fazer. Nós vamos chamar as crianças, os jovens, os adultos, nós vamos fazer. Passou 2 dias. Vamos fazer? Não. Teu aniversário para ir não dá. Teu churrasco para ir não dá. No final de semana, eu perder o meu final de semana? Não. É 1 horinha de missa e mais nada. Não quero. É a alma em que o sol começou a ficar um pouquinho mais quente, queima as pétalas e desanima. Não quero, não vou. Essa alma até vai à missa ao domingo. Essa alma, ela tem um desejo de buscar mais. Mas 1/3, 20 minutos. Não dá, não quero. Lê a palavra de Deus. Não quero, tenho preguiça. Não vou.
Mas sentiu na carne a rejeição, perdeu alguma coisa, pelo amor de Deus, reza por mim. Vou à missa todos os dias, vou fazer uma promessa, vou para Aparecida, eu vou lá no Padre Donizete. Não, o senhor reza para mim, padre. Começa, aí você vai assim, vai engrenar, agora vai engrenar. Não vai. Perdeu o emprego. Olhou, veio à missa, alguém errou. É aquele que não tem profundidade. Morreu a semente, mas ainda não tem grande profundidade. Ele começa, olha para as pessoas, aí diz assim, eu vou na missa, é um bando de hipócritas, não vou. Olha aquela pessoa, olha os outros e não olha para si, porque não fortifica na palavra, na Eucaristia e nos sacramentos. Eu não vou confessar só uma vez por ano, eu não vou não. De jeito nenhum. Missa, domingo só, mais nada. Outro terreno. É o terreno que nasce entre os espinhos. O caule já está um pouco mais durinho. As folhas até aguentam um pouquinho do sol, mas os espinhos sufocam. É aquela pessoa que ela até ama, ela até tem fé, mas é um amor a si mesmo. O amor a si mesmo é acima de tudo. É aquela pessoa, para semente crescer, precisa morrer. Mas aquela pessoa, ela não morre para ela não morre para o mundo e não morre mais para ninguém. Ela foge do sofrimento. Eu vou fazer sim, que a Nath, a Tati, a Rafa, o Pedro, o Paulo faz, por que eu não posso fazer? Padre, Jesus conhece o nosso coração, coraçãozinho assim, Jesus conhece, nós somos bons, padre. Padre, eu não sou tão ruim assim, né? Eu era pior, agora eu estou melhorzinho, padre. O senhor tem que dar um desconto. Eu sou bom, padre. Tem tanta gente ruim, eu sou bom. Vamos fazer uma novena? Não. Vamos limpar a casa? Não. Eu preciso dormir, estou cansado. Vamos fazer outra coisa? Eu faço, mas eu faço do bico enorme. Eu não sou capaz de sacrificar por ninguém. Eu não tenho paz interior, porque eu não rezo. Eu faço as obrigações que tenho que fazer. Eu estou na média de todo mundo. Eu não sou nem acima e nem abaixo. Eu não tenho profundidade. Eu não sacrifico para nada. E acho que está tudo bem. E acho que está tudo ótimo. Foi à missa domingo. É melhor. Nossa, padre, eu vou à missa domingo, tem gente que não vai. Essa pessoa, ela vai comparando, sempre comparando os outros. Ela nunca olha para o céu e não tem profundidade de nada. Faz 10 coisas o dia inteiro, mas não faz nenhuma perfeita, porque quer abraçar o mundo e quer fazer tudo. É a Marta agitada. E não para repousar e para ficar com o Senhor. Que é o Senhor que renova as nossas forças. É o Senhor que dá a eternidade, que dá as coisas do céu. Essa pessoa é inconstante. Essa pessoa é comparável a alguém que tem uma granja. Aí ela descobriu, se tem uma granja, a galinha dá muitos ovos, então vamos colocar essa galinha para dar ovos manhã, tarde e noite. Escureceu, não vou deixar essa galinha dormir. Eu vou deixar ela botando ovo. Eu boto luzes em todos os lugares e muita comida, e muita comida. Aí ela vai produzindo ovo, ela produz, ela vai produzindo. Só que chega no momento, ela fica irritada. A galinha não fica. Nós atribuímos isso a ela. Atribuímos que ela fica estressada. Ela começa a bicar umas às outras. Por quê? O metabolismo dela foi mudado pelo homem.
Essa pessoa que está entre os espinhos, ela não tem centralidade. Ela não olha para dentro de si, nem olha para o alto. Então ela olha para o lado, olha para o outro lado. Quer andar para frente, mas dá uma voltinha no passado. Quer andar, ela não dá os passos dela, mas ela olha o outro que está do lado. O outro conquistou, por que eu não conquisto? O outro tem, por que eu não tenho? Não é agradável a Deus. Então desanima. Perdeu o emprego? Acabou. Não tem mais vida. A criança adoeceu? Acabou. Alguém morreu? O mundo acabou. É um egoísmo imenso. Só que essas pessoas casam. E essas pessoas têm filhos. Só que essas pessoas não conseguem ter paz em Deus. Porque as coisas sobrenaturais não valem a pena. E as coisas humanas valem mais. Elas não morrem para si. Elas não morrem para o mundo. E elas morrem para Deus. E elas vivem para o inferno e Satanás. E elas não sabem disso. Eu estou dizendo para vocês agora. Vivam para Deus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te levantar. Ele precisa ser o adubo. Ele precisa ser o fertilizante para te dar frutos 100 por 1. Terreno bom. O terreno bom sacrifica pelo outro. Dá muito mais para Deus do que recebe. Se Deus é bom, se Deus não é bom. Não, Deus é sempre bom. Mas eu estou dizendo, a pessoa entende que Deus não é bom. Ela está lá, ela reza, ela se sacrifica, ela faz bondade, ela está na igreja e ela leva um monte dos outros, é trapaceada, engana, mas ela está ali fervorosa, passam a perna nela, mentem para ela, persegue, diz que reza demais, cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, quer pacificar as coisas. É uma mulher temente, virtuosa, um homem virtuoso, que sabe na justa medida, sabe falar, usa o seu temperamento para o seu bem, domina a si mesmo. É aquele que tem os dons do Espírito Santo, é aqueles que sabem agradar, não é desagradável, é aquele que conduz a sua vida como o Mestre conduz. Leal, verdadeiro, produz fruto. A oração, você percebe que reza, muda. Você percebe que vem a missa, muda. A palavra cai no coração, frutifica 100 por 1. É aquelas pessoas que são humildes. E também aquelas pessoas que se deixam ser podadas por Deus. Porque Deus nos poda. Nos tira algumas coisas que estão atrapalhando a nossa vida espiritual. Nos coloca outras coisas. Eu perdi os meus amigos. Deus vai dar outros amigos. Eu perdi o vizinho que ama. Deus vai dar outros vizinhos que amam. Perdi minha mãe. Deus vai dar Nossa Senhora. Pronto. É aqueles que estão dispostos a morrer por Jesus e morrer pelos seus, para se salvar e salvar as suas almas. Às vezes essa planta precisa ser passada a um veneno. Porque do lado dela tem pessoas que vai sugando e ela não consegue produzir fruto. De vez em quando tem que passar um veneno lá para tirar as pragas. De vez em quando tem que cortar. De vez em quando tem um inverno que não tem flor nenhuma. Aí chega a primavera e começa a florescer. É tempo de calar um pouquinho, é tempo de silenciar. E depois é o tempo de frutificar. Lembre-se, uma árvore lá da praça, ela só serve para fazer sombra. Mas nosso Senhor não quer uma árvore para fazer sombra.
Ele quer uma árvore que dê frutos. Nosso Senhor não dá nada de graça para nós. Você dá a sua fé e Ele faz o resto. Mas é necessário você ter profundidade, raiz. Tem que ser árvore centenária. Aquelas bem grandes assim, que você não consegue nem abraçar o tronco. E dando frutos. Tem 100 anos, mas dá fruto. 200 anos, dá fruto. É essa árvore que Jesus quer. Porque senão, se você coloca lá no grupo uma homilia, a pessoa não dá uma mãozinha, você já desiste. Então, e das grandes coisas. O mundo está perdido, que tirou Cristo de tudo. Quando Nossa Senhora perdeu Jesus, ela foi ao encontro dele. O mundo só vai ter salvação por meio dela, quando ela vai ao nosso encontro e diz: vem, eu te seguro, eu te levo. O fruto do meu ventre é Jesus. Então eu vou frutificar em vós. Nossa Senhora do Carmo, lá no Monte Carmelo, São Simão Stock estava precisando da ajuda dela, porque os muçulmanos iam atacar e acabar com a ordem. Ele pediu um sinal. A Virgem veio com o escapulário. Ela disse para São Simão: eu vim porque o meu filho pediu. Estou com o escapulário, é o sinal. Se usares, Cristo vencerá em vós. Se usares até a sua morte, no último dia, eu levarei no sábado as almas para o céu. Falei-me Nossa Senhora. Ela gosta de armas, porque ela tem o terço. Ela gosta de guerra, porque ela tem um exército e ela vence. E ela não perdeu nenhuma batalha. Ela é por nós. E ela nunca perde. Seremos vencedores em Cristo com a Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.